volta com você. Agora é Conexão X com Cris de Pascoal. Cris de Pascoal que entrevista Sidney Augusto, membro da Eubiose, com o tema Sinarquia. Vai conferir de perto. Olá, Berenice, estamos aqui no Conexão X, aqui em São Paulo, no programa Berenice e Você, no Conexão X, porque eu acredito. Estamos aqui com o Sidney Augusto, ele é representante da Eubiose aqui de São Paulo e Santana. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, tudo bom. Eu gostaria que você fizesse suas apresentações para o nosso público. Pois não, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, sou engenheiro civil, especialista na área de saneamento. Sou membro do Conselho do Meio Ambiente e estamos aqui para falar com vocês sobre sinarquia nesse momento político que a gente está vivendo. Eu acredito que é um assunto que vocês vão gostar. Você sabe o que é sinarquia? E qual o significado da palavra? Qual é o significado da palavra sinarquia e de que assunto ela se trata, Sidney, especificamente? A palavra sinarquia, ela surgiu com Aristóteles. Aristóteles foi um pesquisador grego. Ele teve no Egito, como vários estudiosos de origem grega, e trouxe, segundo o conceito, assim, vamos dizer, da eubiose, que é algo que havia na Atlântida. Era um regime de governo que havia na Atlântida. A sinarquia, ela é a junção de duas palavras. Arquia quer dizer poder. Por exemplo, anarquia é o poder de nenhum. A sinarquia, Sin, é um radical grego, S-Y-N, ele quer dizer convergência, é algo em comum. Então, o que seria sinarquia? Agir de forma cooperada. Por incrível que pareça, hoje em dia isso aí está acontecendo principalmente com os jovens, nas redes, o trabalhar em rede. Então, eu acho interessante isso, porque acaba sendo uma coisa que é atual, entendeu? E a sinarquia seria, desculpe cortar, mas seria um poder exercido pelo sacerdote ou não? Aí que está o erro, porque existe esse conceito de que a sinarquia seria uma classe sacerdotal que viria tomar conta do poder. Não é isso. Eu volto a dizer, a sinarquia, ela é um poder que ela é, vamos dizer assim, exercido cooperativamente. E o que seria necessário para a implantação desse sistema e quais são os seus valores? Os valores básicos da sinarquia, eu fiz uma triangulação como se fosse uma sefirotes. Um triângulo num vértice superior, como toda manifestação é trina, a sinarquia ela teria 3 vértices. Seria a meritocracia, a sinergia e a ética. Então é um princípio básico. Inclusive, a ética, por ser uma coisa bem complexa, eu tenho uma fala que é só sobre a ética, mas ela é bem mais específica, né? Porque nós lá na Eubiose, a gente estuda a ética eubiótica. A gente estuda a ética autoritária, que é o poder exercido num regime ditatorial, a ética humanística, que é a ética da democracia, e a ética eubiótica é aquela que estudaria a sinarquia. E o que impede que a sinarquia seja implantada? A sinarquia, ela teria, como eu falei para você, ela seria algo ternário, teria um triângulo superior, que seria a meritocracia, a sinergia e a ética, e ela teria um quaternário que seria fundamental, que é o que é colocado pelas 10 normas ou 10 darsanas, que se chama, tem origem na Índia, que seriam os 10 atributos de um rei correto. Porque assim como a civilização egípcia ela teve origem na Atlântida, a civilização indiana também foi originária de um período da Atlântida que se organizou lá. Então o que acontece? Ela teria um quaternário, que seria a parte, vamos dizer, como se fosse uma casa. Eu tenho a cobertura, que é um triângulo, que volto a dizer, a sinergia, a meritocracia e a ética. E essa base, o fundamento dessa base, ela teria, esse governante, ele teria que ter espiritualidade, ele teria que ter equidade, teria que ter governança e manutenção. Né? Pessoal, precisamos implantar rapidamente a sinarquia aqui no Brasil. Qual a sua opinião sobre a situação
da política que atravessamos? Isso eu vou responder até uma parte da pergunta anterior. Você me perguntou o que dificulta a implantação da sinarquia e o que acontece, por que nós não conseguimos implantar. Da mesma forma que tem um triângulo superior, tem uma base quaternária, você tem um triângulo inferior, que é a sefirotes. Você tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Então, qual o aspecto negativo que contrapõe para que a sinarquia não exista? Básico, corrupção. A corrupção é um inimigo da meritocracia, ela é um inimigo da ética. Você tem a ineptocracia. A ineptocracia ela é inimiga direta da meritocracia. Então, hoje em dia, você tem um indivíduo que entende de pesca e você põe o indivíduo na parte aeronáutica. Você tem um indivíduo que entende de agricultura, você põe na saúde. Tá tudo Então, complicado. nós estamos o quê? Com gente inepta exercendo poder. E às vezes a gente está achando que ele é corrupto, ele é inepto. E aí junta um pouco a corrupção e aí fica a festa feita. Então, dentro desse triângulo teria mais uma, só para completar, seria a ineptocracia, a corrupção e a impuberidade psíquica. O que é a impuberidade psíquica? É o indivíduo que é uma eterna criança. Então você pega, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, Cerveró, que foi agente da Petrobras, diretor da Petrobras. Você sabe o salário dele mensal? Nem imagina. 126 mil reais por mês. Agora você imagina, um indivíduo que ganha 26 mil reais por mês, precisa fazer o que ele fez? Exercendo um cargo que é de confiança pública. Então explica o sistema meritocrático para a gente entender um pouco melhor. E a gente está vendo que política também está envolvida com espiritualidade. Você está entendendo, né, Berenice? Política e espiritualidade é muito importante. Por isso essa pauta aqui no Conexão X. Certo. Olha, a meritocracia, ela foi uma filosofia, hoje em dia ela é praticada, existem países exemplos, vamos dizer assim, que você pode dar de meritocracia. Por exemplo, o governo na Noruega, vou pegar um exemplo. De um indivíduo que exerce um cargo na Noruega, parte do princípio que o indivíduo tem que ter preparação e mérito. Por exemplo, Claro. Vou dar um outro exemplo. O regime na China, o regime do mandarinato. Foi um regime que na China durou 1.200 anos e foi destruído por um problema de corrupção que foi o ópio, Olha só. que destruiu os mandarins. Né? Foi a guerra do ópio. Então foi a droga. Aqui nós estamos tendo uma situação semelhante. Nós estamos em algumas situações com 25% da juventude consumindo crack. Olha só, que Uma coisa seriedade, alarmante. né? Me explica o que é meritocracia do indivíduo comum exercendo cargos e a nível político-financeiro. Certo. O básico é o seguinte, o princípio da meritocracia é, por exemplo, um princípio que uma empresa utiliza. Se o indivíduo tem uma determinada função, vou te dar um exemplo de uma obra. Eu tenho um funcionário que ele é azulejista. Ele foi preparado para ser azulejista. Certo. O outro indivíduo, mexe com encanamento. Então, ele foi preparado para ser encanador. Se eu pego esse indivíduo que é encanador e coloco para ele colocar azulejo, você concorda que ele não vai fazer muito bem feito? Com certeza, cada um tem sua... Então, né, como diz o outro, cada macaco no seu galho. Então, o indivíduo é preparado para aquilo, existe um critério de mérito, existe até classificação de QI, só que, vamos dizer jocosamente, o QI acaba sendo o que indica. Atualmente Então, aqui no Brasil aí é o desvio, entendeu? É o desvio do chamado corporativismo. Então, se transforma algo que teria que ser o indivíduo alcançar pelo mérito, por aquilo que ele foi preparado. Por exemplo, você vai pegar um avião lá no aeroporto de Congonhas ou Cumbica. O indivíduo que vai operar o avião, que é um aviador, ele não foi preparado para aquilo. Com certeza. E nós né? achamos que o político, ele vai aprender no navegar político dele. É errado. Nós temos que ter o espírito que os mandarins tinham. Eles eram preparados para exercer o poder. Então, Augusto, eu gostaria de saber como ficam os salários, né, dessas pessoas dentro dos cargos. Um exemplo, só para te dar um exemplo. Eu falei da Noruega, posso falar de um país nórdico, Inglaterra. Não estou dizendo o aspecto político, vamos dizer assim,
atual, se está havendo uma logística política mundial ou não. Eu estou dizendo o comportamento interno lá. Então, o indivíduo que tem um cargo político, ele exerce aquela função e o salário é bem menor que o nosso. Só para você ter uma ideia. A vereança, os vereadores, boa parte dos vereadores no mundo não é remunerado. Só no Brasil, então? Poucos países do mundo remuneram o seu vereador e um dos poucos são aqui. O princípio da Câmara, foi uma criação portuguesa, que eram os homens bons da vila. E, infelizmente, o que está acontecendo hoje não é os homens bons da vila que estão exercendo o poder. E nós queremos acreditar que tudo isso pode ser mudado. Por isso que nós estamos aqui com essa pauta, Berenice, de sinarquia. Gratidão, Sidney Augusto. Olha, foi um prazer uma honra e eu estou à enorme estar disposição. contigo. Estou à disposição da gente alongar o papo. Eu espero que os intraterrenos, apoiem essa causa. Eles apoiam essa causa de método de coração? Sem dúvida, sem dúvida. Lá em Agartha, o regime é sinarca. Tá vendo? Lá em Agartha, no mundo intraterreno... O regime é sinarca. Lá cada um sabe o que tem que fazer e sabe a sua função. Com certeza. Gratidão, viu, Augusto? Honra enorme estar contigo aqui no Conexão X. Berenice, aí com você. Ok, Cris, muito obrigada. E obrigado também aí ao Cid. Um grande beijo ao telespectador. Até o próximo programa.